Fala, rapaziada. E aí? Dinheiro é coisa do Janho? Dito de outra forma, dinheiro é coisa do capeta? E ainda de outra forma, dinheiro é bom ou é ruim? É sobre isso que a gente vai tratar nesse nosso vídeo de hoje. Fica aí e acompanha. Fala, meus amigos. Eu sou o João e esse é o nosso boteco. Aqui é o Bar da Costa Leste. Hoje nós vamos entrar numa questão que a gente vira e mexe durante a vida ou nas conversas do dia a dia, acaba tendo com algumas pessoas, vendo, tem momentos que está mais em alta esse tipo de discussão por algum acontecimento em geral, e é uma das coisas que a galera sempre está falando. Afinal de contas, dinheiro é bom ou é ruim? O dinheiro é coisa do bem ou coisa do mal, vamos assim dizer? É óbvio que não é uma resposta fácil, porque é cheia de nuances e acidentes, como tudo na vida. E por isso que é um tema bom para a gente trazer para cá, tomando a nossa e tendo aqui esse brainstorm de várias ideias, de várias frentes. E você me conta a tua percepção e eu vou contar um pouco da minha percepção e do que eu vejo referente a esse tema. Óbvio que quando as pessoas falam se o dinheiro é bom ou ruim, no final das contas elas não querem dizer a respeito do dinheiro, porque o dinheiro em si ele não é nem bom nem ruim, ele não tem ali uma substância em si mesmo. Lembrando que dinheiro sempre é um meio, ele nunca vai ser uma finalidade, entende? Então o dinheiro vai ser o meio de você conquistar um determinado bem material, ele vai ser meio para você conquistar uma determinada posição. Então ele é uma forma de realização, ele nunca vai ser um fim em si mesmo. Aí sim, a partir do momento que ele se transforma um fim em si mesmo, que vai ser um dos casos que nós vamos citar adiante ali, que a coisa já se desvirtuou e fica um pouco fora de controle já. Mas basicamente essa discussão ela vem muito, nossa sociedade é majoritarissimamente cristã, o mundo ocidental em si é cristão, então vem muito da questão bíblica, né? Principalmente daquela parte do é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma fechadura do que um rico entrar no reino dos céus, né? Ou de uma pessoa de grandes posses entrar no reino dos céus, digamos assim. E dali vem essa questão, então o fato da pessoa ter dinheiro denota que ela não é uma pessoa boa ou que é uma pessoa digna de desconfiança. E óbvio que para quem já tem aí mais de meia hora de vida, vê que a história não é bem assim e que é muito mais complicada do que essa redução pura e simplesmente. Eu acredito muito no dinheiro sendo um potencializador, vamos assim dizer. Como se fosse uma lupa que você põe em cima da pessoa. Porque, de certa forma, ele vai acabar revelando quem aquela pessoa, na tua essência mais íntima, sempre foi. Essa é uma constatação que, na vivência, ela fica muito clara, pelo menos para mim. Quando eu vejo pessoas com grande posse, eu consigo enxergar também muito do que é aquela pessoa. Porque imagina o seguinte, você ter uma quantia menor de dinheiro, ela te traz uma quantia menor de possibilidades. Assim como a gente estava falando do conhecimento num vídeo passado, é mais ou menos na questão material o que o dinheiro faz com a gente também. Ele viabiliza muitos acessos. Então, uma pessoa que tem menos dinheiro, ela tende a ter menos opções, logo a vida dela, de uma certa maneira, fica um pouco mais simplificada, porque você não vai ficar mirabolando coisas ao qual você não tem uma capacidade real de realizá-las, né? Senão você começa a viver numa espécie de um devaneio, e isso, claro, não é bom para ninguém e não é desejável para ninguém. Em contrapartida, a pessoa que tem uma grande monta, que é aí um bilionário da vida, um mega milionário da vida, ela tem sim muitos acessos e muitas
mecanismos à disposição para realizar ali uma infinidade de coisas, vamos dizer, de compromissos. E nisso eu acho que o dinheiro vai trazer também, junto com essa potência toda, uma grande responsabilidade. Mas não como numa relação direta com o conhecimento, mas usando em analogia a parte do conhecimento, não é mesmo? Que te abre uma potência no sentido de um leque maior de opções para as suas ações. Da mesma forma o dinheiro vai fazer, só que com a questão diminuída, na questão da materialidade nua e crua da coisa. E por esse sentido, ele gera uma responsabilidade e uma muito grande no possuidor, porque diante de tantas opções, como fazer para não se distrair, para não se desgarrar, não se perder do caminho e não se desvirtuar no meio disso. Uma outra questão que eu acho interessante da gente levantar além dessa responsabilidade que possuir muito dinheiro traz, um outro detalhe que é bem interessante é o seguinte: dinheiro é para todo mundo? Eu, assim, pela minha vivência, observando no dia a dia, eu vejo que não é. Justamente porque eu acredito que a maioria das pessoas não teria essa maturidade, vamos dizer assim, essa responsabilidade de agir da melhor forma possível quanto ao dinheiro e ao que fazer e como fazer. Tanto que a gente vê assim, tem muitos casos práticos que são bem curiosos nesse sentido, daquele cidadão ali que ele tinha uma vida mediana ou às vezes uma vida pobre e ele ganha numa mega sena da vida. E a partir daquele momento acontece uma sucessão de catástrofes na vida daquele cidadão ali, por decisões equivocadas, por traições, problemas gravíssimos que ocorrem ali. E às vezes ele acaba numa situação pior do que a que ele estava inicialmente antes de ter ganho na Mega. Então, são casos assim curiosos da gente observar, porque você percebe que o dinheiro, às vezes, ele se mal gerido ou se tocado de uma forma indevida, ele pode sim ser extremamente danoso para a vida das pessoas. E isso a gente vê na questão do como ele é um mecanismo que te abre muitas portas, ele começa a te colocar nesse contexto social maior. Você começa a ter ali acesso a muitos tipos de produtos, serviços, lugares e pessoas diferentes. E ali muitas pessoas acabam se perdendo nesse meio do caminho e tomando decisões que não fossem tão assim, vamos dizer, adequadas para aquilo lá. Mas uma outra questão bem interessante: dinheiro se confunde com sucesso, né? Porque hoje a gente vê que é usado muito como uma métrica, principalmente não só na internet, mas em um pouco de tudo. Você acaba vendo um carteiraço, um currículo, vamos dizer assim, do cidadão, o fato dele ter conquistado muito dinheiro. Então, se o cara tem muito dinheiro, ele é tido como inteligente. Se ele tem muito dinheiro, ele é tido como uma pessoa íntegra, nobre. Se ele tem muito dinheiro, e a gente tem que sempre ter esse tipo de cuidado. Como a gente faz nessas nossas conversas mais informais aqui, calma, porque é uma pessoa. E como toda pessoa, é suscetível de todos os erros, assim como eu e você. Então, eu não vejo dinheiro como credencial de boa índole e também não vejo dinheiro como o sucesso no sentido pleno da palavra, como um sucesso pessoal. É um sucesso econômico, claro,
uma modalidade de sucesso, mas quando as pessoas, o sucesso pessoal em si, eu não acredito que está diretamente vinculado a dinheiro em grande abundância, vamos dizer. Pelo contrário, as maiores pessoas que eu considero particularmente pessoas de sucesso, que têm sim uma boa condição financeira, mas não são mega abonadas e mega milionárias e nem bilionárias, tá? Que conquistaram uma família muito bonita, que conquistaram uma história de vida bonita, que conquistaram uma história de empreendimento interessante, bonita também, e que são pessoas que te somam, que você vê que tem um convívio interessante, assim, um convívio rico de verdade, são indivíduos que não estão nessa linha de fortuna ao qual a gente está a gente comunicaria como uma pessoa super rica, um bilionário da vida. E outra coisa muito engraçada também, principalmente no Brasil, por isso que eu também não comunico o dinheiro ao sucesso, então. É basicamente isso, eu acho que é uma forma assim de sucesso, mas que o sucesso pessoal ele é muito mais rico, muito mais complexo, muito mais cheio de nuance que isso, porque você tem que analisar o indivíduo em todos os aspectos, tem que haver, claro, uns mais assim bem acabados, uns outros pontos nem tão bem acabados, mas você vê uma harmonia naquela trajetória daquela pessoa. Isso sim eu vejo como sendo uma pessoa de sucesso e muitas das vezes ela será uma pessoa até humilde se for colocar ali na balança o padrão econômico ou a situação econômica daquele indivíduo. Então eu tenho bastante cuidado com relação a isso. Eu vejo, sim, já vi sucessos em pessoas de pouca posse e que eu tive acesso e convívio com elas e considero sim elas uma pessoa de sucesso. Então cuidado ao vincular de uma forma mais ligeira ou um pouco mais vazia sucesso ao dinheiro, porque às vezes você esteja limitando também a sua vida e se obrigando de uma certa forma a ser um mega afortunado, quando talvez na sua vivência você não precisasse de tanto assim nem de tudo isso. Eu acho bem isso. Aconteceu comigo isso daí, no caso de eu fui treinado para números grandes, por tudo você tinha que ser mega, mega, mega. Com o passar da vida eu fui vendo que muitas das vezes o menos ali era mais. Porque traz uma responsabilidade muito grande, traz em contrapartida também ainda somado a esse fato uma exposição maior, e te segura mais. Diferente do que algumas pessoas dizem, eu vejo assim, te abre leque de possibilidades, entretanto ele vai também te vincular a certos tipos e a certos compromissos que eu acho que podem ser perigosos, vamos assim dizer, entende? Então, para o meu caso específico, em diversas opções eu optei por dizer não, vamos dizer assim. Graças a Deus conquistei a minha independência e o meu lifestyle desde assim cedo ali, desde os meus 30 anos de idade ali, toco a minha vida muito bem, obrigado, mas longe de vislumbrar os mega, 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 mega fortunas aí que a gente vê hoje, muitas pessoas vendendo as fórmulas, né, vamos dizer assim, como se fosse algo factível por mim, por você, o fulano é o Yes You Can do Barack Obama, todo mundo pode. Eu não vejo bem assim, eu vejo que é para uma minoria e é para uma minoria que eu diria o seguinte, uma minoria vocacionada a isso. Porque se não é dessa forma, a chance do indivíduo se perder no meio do caminho é tamanha que ele torceria para que isso não tivesse ocorrido.
porque acaba se perdendo e aí fica uma situação um pouco estranha, como infelizmente a gente vê todos os dias acontecendo aí. É aquela famosa frase, cuidado com o que você pede, porque pode acontecer. Então, com uma certa experiência na vida, hoje eu tomo muito cuidado com as coisas que eu desejo. Eu peneiro muito bem, tentando fazer esse tipo de conversa que a gente faz aqui, ver várias nuances, várias coisas daquela mesma questão em si, né? Você tenta olhar ela por diversos lados para ver assim, tá, e se eu der este passo? A que eu estarei abrindo e a que eu estarei sujeito, vamos dizer assim. E você vai perceber que muitas vezes não é para você aquele passo. Mas em contrapartida, não significa que você vai ficar engessado e que também não vai crescer e também não surgirão novas oportunidades. Pelo contrário, a partir desse seu não pode aparecer outras N portas que você nem esperava. Então, essa é a parte muito bacana e por isso também dessa distinção. Não vejo esse sucesso vinculado ao poderio financeiro da pessoa. Uma outra questão interessante também que puxa disso é que muitas vezes as pessoas confundem dinheiro com poder, que também não é propriamente, necessariamente apropriado, vamos dizer assim. Claro, o dinheiro é um poder no sentido material da coisa. Você compra, você adquire, você contrata, tudo bem, te dá essa potência mesmo, é um poder nesse sentido. Mas não confunde com o poder no sentido estrito mesmo da expressão, assim como um general tem poder sobre os seus comandados, né? Um poder direto, um poder coercitivo, um poder físico até, né? É o policial sobre os seus comandados. O dinheiro é um poder muito mais sutil, muito mais leve, muito inferior numa escala hierárquica a essa. Ele poderia até exatamente comprar um general, vamos dizer assim. Mas aí dependeria de toda uma questão ética moral do general também, se ele estaria à disposição para isso. E lembrando, é claro que nós estamos usando aqui essa historinha, vamos dizer assim, né, fictícia, mas e se o general tivesse contra esse mega milionário, né? Talvez o general fosse uma pessoa simples até, com um salário normal, e pudesse ofender muito mais e agredir muito mais o mega milionário do que o mega milionário, com todo o dinheiro dele, poderia fazer em detrimento daquele general. Então, também é uma outra distinção que a gente tem que ter uma certa cautela. Não dá para ter ela no automático. Então, sempre eu lembro isso, porque muitas vezes nas conversas a gente observa que a pessoa trata o dinheiro como sendo o fim último, quando na verdade ele não é. Ele é um meio, pode ser um meio de poder, pode ser. Pode ser um meio de aquisição de coisas, claro. Um meio para a sua felicidade, pode ser. Eu já vi muitas pessoas que encontraram vamos dizer, o sujeito fica muito afortunado, começa a frequentar determinados ambientes e se apaixona. Olha que bacana, encontra uma pessoa e é muito feliz com aquela pessoa. Então, o dinheiro fez essa ponte para que ele chegasse lá. Mas jamais o dinheiro em si se tornaria a fonte da felicidade daquele indivíduo. Também é um outro ponto que a gente vê muitas pessoas confundindo. Ou até assim, pior do que confundir, é quando a pessoa realmente quer dizer isso e está ciente de que está dizendo isso. Aí eu considero um equívoco completo. A pessoa realmente se perdeu. A partir do momento que você tem o dinheiro como um fim e nele você encerra a sua felicidade, aí você vai ser incapaz de distinguir Fernando Beiramar de um grande empresário. Você vai tratar tudo como sendo grande empresário e homens de sucesso, porque tem muito dinheiro, entende? É nesse nível, que aí você quebra todo o teu aspecto moral, achata o teu mundo a um mundo material
o que muitas vezes a gente vê acontecendo, tá? Não é uma loucura isso que nós estamos falando, não. Pode ter, assim, muitas pessoas que você conhece, eu tenho pessoas que eu conheço que fizeram isso, achataram o mundo, elas veem o dinheiro, o fato de ter muito dinheiro como a única meta dela, e a partir disso todo o modus operandi dela vai se direcionar àquele objetivo. Então ela passa por cima do amor da vida dela, passa por cima do patrão, passa por cima de empregado, de concorrência, passa por cima do que for necessário para que ela obtenha aquele número, aquele resultado que ela sempre almejou. Mas a gente vê também o resultado disso no caso prático. E é feio de ver, vamos dizer assim. Então temos que tomar esse certo cuidado. Como diz a música do Mano Brown, lá na época de Racionais MCs, lá na década de 90, ele dizia assim: dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta, mas Dona Ana fez de mim um homem, não uma puta. Eu acho que é meio por aí, entendeu? E você? Você faz tudo por dinheiro? Para você dinheiro é do demônio ou não? Dinheiro é coisa de Deus e vamos para cima, né? Então conta pra gente aqui, vamos conversar. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, fortalece o canal, se inscreve no canal, né? Manda para o teu amigo e sugiram, pessoal, vamos sugerir vídeos novos, vamos sugerir temas e aí a gente vai enriquecendo. Como eu falei, isso aqui é uma conversa, é um boteco de uma forma bem informal que a gente vai conduzindo e tocando da melhor forma possível. Então hoje eu fico aqui, um abraço a todos e até mais.